Olá, meu menino! E aí, tudo bem com você? Saudade que eu estava, né? Contei aquela história, nossa última história. Você se lembra da nossa última história? Vamos lá, vamos ver se você se lembra. Isso mesmo, muito bem. Sobre uma aliança que Deus fez com Abraão e Deus quer fazer uma aliança comigo e com você. Você já fez uma aliança com Deus? Você já aceitou ser cuidado por Deus e vive como uma criança obediente ao Pai Celestial? Quero saber disso, hein? E aí, já voltou a estudar, né? Por conta da pandemia, tivemos que ficar estudando em casa, as crianças estudando em casa. E você, como que está? Estamos no mês de novembro, hein? Tá terminando o ano. Não descuide, tá? Seja bem estudioso. E se você voltou para a escola, nós confiamos no nosso Deus, mas o que é para nós fazermos, nós temos que fazer. Então, continue tendo cuidado com a higiene, passando álcool na mãozinha, tá bom? E hoje nós temos mais uma história que fala de promessa, de cumprimento de promessa. Você já prometeu algo para alguém? Alguém já prometeu algo para você e não fez? Hum, isso é chato, né? Muito chato. Mas eu quero dizer para você que quando Deus, o nosso Pai Celestial, ele promete algo para as nossas vidas, ele cumpre. Porque ele não é homem para mentir e ele não volta atrás nas palavras dele. Ele cumpre, porque Deus é perfeito. E quando Deus fala, ele quer fazer. Quando Deus promete, ele cumpre. Aleluia, glória a Deus. Você crê nisso? Deus, ele é poderoso. Ele não é como o pai que pode falhar, a mamãe pode falhar, porque às vezes ela pode te prometer algo e o dinheiro não dá para fazer o que ela te prometeu. Não por culpa dela, mas porque o dinheiro não deu. Alguém pode dizer que vai chegar no horário e o ônibus quebrar, o carro quebrar e não conseguir chegar. Só que o Deus, o nosso Pai Celestial, ele não depende de ônibus, ele não depende de dinheiro, porque ele é tudo. O nosso Deus é o começo, o princípio, como a Bíblia diz, e o fim. Ele existe antes da fundação do mundo. Então, o nosso Deus que nos criou, ele é um Deus que tem todo o poder. Você sabe o que é ter todo o poder? Sim, o nosso Deus tem todo o poder. E quando ele promete, não tem ônibus atrasado, não tem falta de dinheiro, não tem problema de saúde, porque ele vai cumprir na hora certa. Não é na minha hora e nem na sua hora, é na hora certa porque o nosso Deus é perfeito e sabe de todas as coisas, tá bom? E aí, Deus fez uma aliança com Abraão. Lembra? Abraão que saiu lá da sua terra, da sua parentela, ele ouviu a voz de Deus e atendeu o chamado de Deus. Você tem atendido o chamado de Deus na sua vida? Então, Abraão era casado e ele não tinha herdeiros, ele não tinha filhos. O que é herdeiros? Eu sou casada, eu tenho uma filha, ela é minha herdeira. Meus pais são casados, teve eu sou a filha mais velha e mais dois filhos, nós somos herdeiros dos nossos pais. Você é um herdeiro do seu pai e da sua mãe. Abraão já era casado há muito tempo e ele não tinha filhos. E Deus tinha feito uma promessa, lembra quando Deus fez a aliança, a promessa da aliança, que fez uma aliança com ele, disse para ele contar as estrelas dos céus, que ele faria dele uma grande nação? Então,
E ele já estava assim, poxa, Deus prometeu. Mas olha o que aconteceu. Essa história está lá no livro de Gênesis, capítulo 18, de 1 a 12. Depois você vai ler o 13 ao 14 e o capítulo 21, de 1 ao 7, tá bom? Diz assim: O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manrê. Era a hora mais quente do dia e Abraão estava sentado na entrada de sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles. E sabe o que ele fez? Porque aqueles homens eram diferentes. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para vocês se lavarem os pés e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honrarão com a sua visita. Portanto, deixem que eu os sirva. Sabe o que Abraão mostrou aqui? Que ele era uma pessoa hospitaleira. É hospital, tia Mauricéia? Não. Hospitaleiro é aquela pessoa que tem prazer de receber as pessoas na sua casa. Que não tem aquela pessoa que você vai na casa dela, vai à casa dela e ela não sabe o que fazer para te agradar. Manda fazer um lanche, te oferece água, te oferece suco, né? Dá o de melhor na casa dele para você. Então, essa pessoa é hospitaleira. Ela sabe receber as pessoas na sua casa. E Abraão sabia. Então ele mandou preparar comida, ele deixou aquelas pessoas o mais confortável possível. E olha só o que eles responderam: Está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: Depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão, porque pão, né, é gostoso. Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou a coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Gente, olha como Abraão sabia receber as pessoas na casa dele. Ele fez um banquete. Você prepara coisas para as pessoas quando elas vão à sua casa? Quando seu amigo vai estudar com você, você prepara um lanche para ele? E aí, como você tem recebido as pessoas na sua casa? Abraão sabia receber, tá? Ele era hospitaleiro. Abraão pegou, né, aquilo ali, serviu e ali debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: Onde está Sara, sua mulher? E Abraão respondeu: Está na barraca. Um deles disse: No ano que vem, eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Eu imagino a cara de Abraão olhando para aquele homem dizendo isso. Sara estava atrás dele na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara já eram muito velhos e Sara já havia passado a idade de ter filhos. Sabe o que ela fez? Fez assim, riu dentro dela. Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? E você, meu menino, você acha que há impossível para Deus? Não, não há impossível para Deus. Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou a Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho.
O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. E Abraão pôs o nome dele de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão o circuncidou. Era costume, Deus, era um mandamento do Senhor. Como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu motivo para rir. E todos os que ouviram essa história vão rir comigo. E disse também: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, ele lhe deu um filho. Aqueles homens que visitaram Abraão e a Sara eram os anjos do Senhor. Eram homens enviados por Deus. Homens não, eram anjos, né? Que Deus enviou. Porque como que ele ia saber que Sara riu? Como ele saberia que Abraão não tinha filhos? Eles foram enviados ali por Deus. Deus envia anjos para falar conosco. Deus fala conosco de várias maneiras. E ali, quando eles visitaram a Sara e Abraão, já pensou se eles não sabem servir bem? Como seria? Abraão e Sara já eram velhos e Deus havia prometido. Lembra que eu disse que tudo é no tempo de Deus? E foi no tempo de Deus que Abraão e Sara tiveram um filho. Nessa história, eu quero te dizer, meu menino, continue obediente, seja obediente ao Senhor. Seja aquele amigo que sabe receber as pessoas na sua casa. Não aquele menino que quando chega alguém, você responde a sua mãe. Você esconde seus brinquedos para não compartilhar. Não, não faça isso. Seja hospitaleiro, saiba receber as pessoas na sua casa. E mais, saiba que Deus tem uma promessa para você, para a sua família. Se há algum impossível na sua vida, na vida da sua família, que você chame o papai e a mamãe para orar e entregar este impossível nas mãos de Deus, porque para Deus não existe impossível. Amém? Então, quero você me contando se você gostou dessa história. Escreva aí nos nossos comentários, participe e me diga. Pense aí e me diga, o que você quer que Deus faça que é tão impossível? Você tem dificuldade na escola? Você precisa que Deus salve seu papai, a sua mamãe, ou seu tio, ou alguém da sua família? Que Deus abra uma porta de emprego? Que Deus cure uma enfermidade? Para Deus não existe impossível. Só que tudo acontece no tempo de Deus, não é no nosso tempo, tá bom? Ó, um beijo no seu coração. Fique com Deus. Não se esqueça de orar. Não se esqueça de ler a Bíblia. Combinado? Até a próxima!